Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os amados irmãos, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18. Vamos ler o versículo 21, o versículo 38 e o versículo 39. Todos acharam, amém? Diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Versículo 38 e 39. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava na vala. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? A igreja pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Meus queridos, me encontro feliz de estar aqui com os amados irmãos. Creio que Deus já falou conosco através da palavra que o pastor Samuel trouxe à igreja. Na verdade, eu sou apenas servo, aprendiz o mesmo, porque foi meu professor também de teologia. Então, a minha função aqui nessa noite seria mais de ouvir do que ministrar a palavra do Senhor. Mas o pastor Samuel, sempre muito gentil, nos convidou para estarmos aqui, e nós estamos aqui a transmitir uma mensagem que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Ontem eu tinha estudado uma mensagem até de madrugada, porém o Espírito Santo hoje à tarde ministrou outro texto ao meu coração, e eu anotei algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração para o seu coração. Nessa noite também eu quero agradecer a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Ele que deve aparecer aqui nessa noite. É Ele que tem que tomar o lugar de honra aqui nessa noite, e seja dado para Ele toda a glória. É sempre bem-vindo aqui, Espírito Santo, fique à vontade. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, nós conhecemos o Antigo Testamento, e quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós observamos o Deus que criou, o Deus que formou. O homem do pó. O homem, Adão, vivia no jardim e Deus fez para ele uma companheira. Adão tinha uma comunicação com Deus, e essa comunicação era todo dia à tardezinha. Dependendo da sua versão da Bíblia, vai dizer que na viração do dia Deus descia e se comunicava com Adão. Porém, eles acabam cometendo o pecado, comendo do fruto proibido, e agora eles perdem esse relacionamento com Deus. E quando nós olhamos para ao longo da história, até chegarmos no livro de Reis, nós vamos perceber em todo o Antigo Testamento como se Israel estivesse em uma montanha russa com Deus. Eles não tinham um posicionamento com Deus firme. Eles sempre estavam oscilando em seu relacionamento com Deus. Então Israel nunca tinha uma postura a qual Deus se agradava. Às vezes, na maioria das vezes, ou eles estavam murmurando, ou eles estavam se prostrando a outros deuses. É por isso que Deus permite que eles sejam castigados pelos babilônicos e eles passam 70 anos cativos. Era justamente uma lição de Deus no Antigo Testamento para tirar esse pecado que havia no povo, chamado idolatria. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido por todos nós, que narra a história do profeta Elias desafiando os profetas de Baal. Esse texto é um dos textos que me chama a atenção do Antigo Testamento, porque Baal era a divindade que comandava a natureza,
segundo eles tinham essa crença. Eles acreditavam que Baal governava, Baal mandava chuva. Porém, no capítulo 17 de 1 Reis, nós observamos que o profeta Elias, direcionado por Deus, ele orou insistentemente. Aparentemente, você vai olhar no texto e dá-se a entender que o profeta Elias apenas chegou e profetizou. Mas para uma melhor compreensão, você lendo Tiago, capítulo 5, versículo 17, lá está escrito que ele orou insistentemente a Deus. E Deus vai conduzir Elias à presença de Acabe. Elias, o Tisbita, Tisbe é a cidade que ele morava, perto do Rio Jordão. E aparentemente Elias, nós não sabemos a sua genealogia, mas nós entendemos que ele foi levantado por Deus em um tempo de crise e apostasia, em um tempo que o povo estava se lançando ao pecado da idolatria. Já foi ministrado aqui anteriormente que nós não devemos ter duas práticas, duas condutas. Nós não devemos ter uma vida mascarada diante de Deus. Então, quando eu olho para esse texto, o profeta Elias, ao longo do seu ministério, no capítulo 18, ele vai desafiar os profetas de Baal e vai ordenar que Obadias o convidasse a Acabe e os seus profetas no Monte Carmelo. E ali vai acontecer um encontro e o desafio dos profetas de Baal, que eram falsos adoradores, que imitavam o culto de Yahvé, que imitavam o culto do nosso Deus, do Eterno, e propagavam e disseminavam no meio do povo que Baal realmente governava. Aplicando para os nossos dias, talvez a pior crise que nós estamos vivenciando não é a crise política, mas sim a crise moral e também a crise que a igreja brasileira tem enfrentado, que é a crise espiritual. Aplicando esse texto aos nossos dias, parece que nós estamos vivendo os dias que Elias vivenciou. Parece que o certo não é mais certo, o errado virou certo. Há uma inversão de valores que nós já não conseguimos afirmar ou dizer, ou sustentar uma verdade. Porque, na verdade, nós tomamos para a gente a ideologia do relativismo. Então, nem tudo é errado, nem tudo é certo. Tudo é relativo. Nós temos vivenciado dias difíceis aqui na Terra. Porém, o Senhor, nessa tarde, Ele falou ao meu coração que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, que tenham um comportamento e uma visão diferente desse mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele chama e convoca a igreja de Roma, no capítulo 12, ele vai pedir para que eles tivessem um novo posicionamento, um novo estilo de vida. É interessante nós olharmos e observarmos o texto que a nação de Israel, eles não vão ter caráter ou não vão poder sustentar a ideia que Baal era o verdadeiro Deus, quando o profeta Elias pergunta: até quando vocês vão ter dois pensamentos? Até quando vocês vão ter dois posicionamentos? Eles não vão conseguir sustentar a ideia de adorar Baal, porque eles não tinham uma vida pautada em retidão, em justiça. Eles não tinham uma vida diante do Senhor. Porém, o profeta Elias, ao convocar os profetas de Baal, ele vai propor dois cultos, que os cultos que os profetas de Baal fossem ministrar, eles não deveriam colocar fogo, mas o seu Deus, Baal, que governava, que mandava a natureza, deveria responder com fogo. Mas, se o seu Deus fosse verdadeiro, ele iria eliminar todos os falsos profetas. Então, os profetas de Baal vão começar o seu culto, vão construir altar, eles vão servir e ali vão colocar até um bezerro.
vão começar a tentar chamar a atenção de Baal, a ponto de começarem a cortar os seus pulsos. Vão começar a tentar chamar a atenção de Baal ao ponto do profeta Elias, ele dizer, o seu Deus, ele não ouve. O seu Deus, o profeta Elias, ele começa a caçoar, a zoar, trazendo para a nossa linguagem os profetas de Baal. A estrutura do culto dos profetas de Baal imitava os padrões que Deus tinha estabelecido, mas a essência não era a mesma. E eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus dizer para a igreja que nós devemos ter um posicionamento diferente. Não é porque imita é igual, não é porque parece que é a mesma coisa. E Deus está dizendo, o mundo tenta copiar, e você já percebeu que todo mundo quer ser evangélico? Você já percebeu que todo mundo agora está puxando para o lado gospel? É justamente isso, porque essa ideia as pessoas compram e eu posso ter a minha vida fora da presença de Deus e falar que sirvo a Deus porque Deus é um Deus de amor. Mas o mesmo Deus que é o Deus de amor é um Deus que é reto, que é justo. É por isso que quando o apóstolo Pedro, orientando a igreja, o povo, a essa carta sendo universal, ele vai dizer, sede santo, porque o nosso Deus, ele é santo. Então Deus está dizendo para nós, o culto pode ser até igual, pode até parecer engraçado ou chamar a nossa atenção, mas Deus está chamando a nossa atenção como igreja, dizendo, é tempo de ter posicionamento. E quando Deus falou isso comigo à tarde, eu disse, Senhor, eu vou trocar mensagem, eu não vou pregar, eu não vou falar sobre isso. E quando o pastor estava aqui ministrando e trazendo um breve alerta para a igreja, Deus falou comigo, Kennedy, se você não falar, eu uso outra pessoa para falar, mas o que eu tenho para falar nessa igreja é tempo de posicionamento. Kennedy, se você não pregar contra o pecado, eu uso uma criança, levanto quem quer que for, mas eu exijo posicionamento, porque aqui é um lugar santo, porque a minha noiva é uma noiva santa, os meus padrões é padrões santo. Calabaia Sélvia. No culto de Baal tem egocentrismo. No culto de Baal o egocentrismo reina, porque é um homem que está no centro, é o homem que aparece. No culto de Baal tem relativismo. No culto de Baal, o homem está em destaque, porque eles fazem de tudo, cortam seus pulsos para chamar a atenção dos homens. O marketing pode até convencer os homens, mas só uma vida de santidade chama a atenção de Deus. Eles imitam um verdadeiro culto, mas a essência não é a mesma. Porém, o culto a Deus, se você quiser me acompanhar, no versículo 30, Deus vai exigir do profeta Elias um posicionamento diferente no seu culto. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que antes do profeta Elias começar a chamar a atenção de Deus, uma das coisas que o profeta Elias vai fazer é restaurar o altar. No versículo 30 diz, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E eu vim aqui te afirmar, o primeiro Adão pecou, caiu, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio e nos reconciliou com Deus. O homem quebrou a aliança, mas o segundo Adão, que é Jesus, ele nos trouxe e nos levou a uma nova dimensão, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma das coisas que Deus está nos chamando a atenção para nós, temos um posicionamento diferente, é consertar o altar que está quebrado. E o altar só pode ser consertado se Cristo reinar na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, já não vivo mais eu,
já não é a minha vontade, já não é eu que estou no centro, já não é eu que mando, já não é o meu culto que aparece, mas Cristo vive em mim. Quando ele não tinha palavras para cantar hinos de adoração ao nome do Senhor, aquilo que ele conseguiu dimensionar com palavras, ele disse, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque ele entendia que culto é Deus no centro, a ele a glória, a ele todo o louvor. Aleluia! Romanos capítulo 5, versículo 10 diz, porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. E só recebe a reconciliação quem se posiciona consertando o altar. Só consegue alcançar a graça por intermédio de Cristo Jesus. Mas antes, Jesus, João Batista pregou arrependimento. Antes de Deus fazer na sua vida, é necessário eu e você terem um posicionamento. E qual é a receita de Deus para nós? Se estarmos alinhados ao seu padrão, repara o altar, arrependam-se. Por quê? Porque se eu arrepender, ele vai me justificar, vai me reconciliar com Deus, e eu vou ter acesso com ele. O primeiro Adão pecou e só tinha visita no jardim na viração do dia dele, mas o segundo Adão, ele por intermédio do sangue de Jesus, escrito aos Hebreus, vai dizer que agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, e nós não experimentamos a presença de Deus apenas à tardezinha, não. Nós experimentamos de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer horário, a qualquer momento, nós podemos entrar por causa do sangue. É por causa do sangue que nós entramos, por causa da reconciliação. Mas antes, eu tenho que reparar o altar. Ele reparou o altar. Elias tomou as 12 pedras conforme o número, no versículo 31, dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Aí sabe que o Espírito Santo me revela aqui agora? Nesse texto, é que Deus está lembrando da identidade deles, de quem eles eram. Deus está lembrando, um dia você foi Jacó, mas agora você é Israel. Deus está dizendo, eu chamei, vocês são o meu povo escolhido, vocês são a nação eleita, vocês são meus. E eu estou lembrando de vocês quem vocês são Israel. Ele vai tomar as 12 pedras, e as 12 pedras representando as 12 tribos, e o número 12 dentro da numerologia bíblica significa o governo de Deus. Quando Elias está juntando as 12 pedras, Elias está colocando no seu altar o reino de Deus como centro. Elias está convocando o governo de Deus. Quando Elias está levantando as 12 pedras, Elias está dizendo que tudo que nós vamos fazer, tudo que nós devemos vivenciar, a cruz tem que ser o nosso fundamento. A vida em Cristo Jesus tem que ser a nossa visão como cristão. O nosso comportamento, nós devemos olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E tem alguém que todo dia quer viver uma vida iníqua, uma vida de pecado, está virando as costas para o Calvário, está virando as costas para o sacrifício de Jesus na cruz. Mas Deus está dizendo, está na hora de você chamar o meu governo, está na hora de você dizer, Senhor, teu reino vem, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, venha a tua vontade, venha a tua cultura, vem o teu comportamento no céu, porque reino de Deus não se trata de lugar, se trata de comportamento. Reino de Deus aqui na terra é nós implantando o reino dele aonde nós vamos. Reino de Deus é transmitirmos a cultura do céu aqui na terra.
E Deus está nos dizendo, está na hora de você voltar a chamar o meu governo, está na hora de você me dar liberdade, estou com saudade de ser o centro da sua vida. Deus está dizendo, eu estou com saudade de ser o centro do seu ministério, eu estou com saudade, Deus está nos convidando a levantar altares, está na hora da gente voltar a levantar altares. É interessante, porque a Bíblia diz que após ele edificar o altar, ele vai fazer uma vala e vai separar. E a Bíblia diz que o próprio pastor citou o texto, e ele diz que nós precisamos ter um posicionamento diferente. Então, para que a glória de Deus, para que Deus venha nos visitar e nos responder com fogo, nós devemos ter uma separação do mundo, e só a santificação produz isso em nós, por intermédio de Jesus Cristo. Olha o que está escrito em 1 Pedro 1,17, diz, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vós e por eles que credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Nós devemos entender que Elias vai colocar no meio daquela vala água, e nós alcançamos a santificação por causa de Jesus. Mas o que também vai nos santificar é a palavra do nosso Senhor Jesus, que é símbolo da água. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós devemos ter uma vida em santidade. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele também vai colocar a lenha, madeira, símbolo também da cruz. Ele também vai dividir o bezerro em pedaços sobre a lenha, tipificando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele não merecia, mas se entregou, levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Ele abriu mão da sua glória, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e se sujeitou à cruz do Calvário por mim e por você. E Deus está dizendo, está na hora da gente voltar e entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele se entregou por mim e por você. Ele vai chamar o povo e vai mandar encher a água, 4 cântaros. E o número 4 aqui também simboliza a salvação de Jesus na cruz do Calvário. Tipifica os 4 pontos cardeais da bússola, norte, sul, leste e oeste. Simboliza que Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu na cruz por todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele enviou seu único filho para que nós fôssemos sal. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho Jesus para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. É interessante observarmos que a palavra ela nos santifica, como eu disse anteriormente. Efésios 5, 26 diz, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, o altar ali, Elias estava colocando no altar o seu melhor, porque
Elias profetizou que não haveria chuva sobre Israel, mas quando ele vai oferecer sacrifício, ele dá água, algo que está em escassez, algo que é muito raro naquele período, mas quando ele faz um altar, ele coloca água, ele está dizendo: Deus, eu ofereço o meu culto, e no teu culto eu dou o meu melhor. É interessante observarmos também que após Elias fazer tudo isso, ele vai começar a clamar a Deus. E eu quero te pedir para você se colocar de pé. Ele vai começar a orar ao Senhor e vai clamar: Senhor, eu sou o teu servo. Senhor, eu sou o teu servo. Senhor, eu sou o teu servo. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias está se entregando em submissão a Deus. E sabe que Deus quer de nós essa noite? É que nós não venhamos com culto com a expectativa de receber, mas nós devemos entrar na igreja para dar ao Senhor, para entregar, porque culto não é receber. Culto tem muito a ver com entrega. É por isso que o apóstolo Paulo dizendo, ele vai dizer: olha, é necessário que vocês ofereçam o teu corpo como sacrifício vivo, porque culto no Antigo Testamento era levar holocausto, era levar bezerro, era levantar altar, mas no Novo Testamento Deus está dizendo: é necessário ter um estilo de vida, é necessário viver em santidade. Sabe quando vai haver fogo em nossa vida novamente? Quando nós sabemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e entendemos que Jesus, que a cruz na nossa vida é prioridade. Muitos reformadores vieram ao longo da história testemunhando e falando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e nós precisamos nos alertar como igreja para que o fogo do Espírito Santo, para que o avivamento venha sobre nós. Nós precisamos entender que a cruz é prioridade em nossa vida. Agradeço essa riquíssima oportunidade em nome de Jesus.